Ele lamentou a lesão do Matheus Cunha, que nós comentamos aqui já no Barba, Cabelo e Bigode, mas ele demonstrou muita confiança no jovem Otávio. Falou que acha que o Otávio dá conta do recado para ser o reserva imediato do Cássio. Ele até falou do Cássio na coletiva também. Pô, bicho, o cara foi de férias aí. Essa cumilança de fim de ano, né? Natal, Réveillon. Voltou com os mesmos índices, né? De percentual de gordura e tudo mais. Aí o Cássio tá nos cascos. E sobre o Gerson, Portugal, a empolgação do Tite com a chegada do Gerson, apesar de não ter batido o martelo ainda, mesmo que o pai do Gerson tenha vindo a Belo Horizonte, está aqui, né? E eu acho que é questão de tempo, tá? Pro Gerson ser anunciado no Cruzeiro. Mas ele falou muito sobre a versatilidade do Gerson, Portuga. Abre aspas aqui pro Tite. Daqui a pouco você pode ter um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação. E o Gerson tem essa capacidade. Ele joga em 2 ou 3 funções também, assim como ele jogou comigo lá no Flamengo e também na seleção brasileira. Fecha aspas. O Gerson pode exercer essas 3 funções aí, mas você acha que no esquema do Cruzeiro, Portugal, ele entraria posicionado ali de que forma? Um meia mais lá de campo, centralizado? Rafa, o que você acha? Vamos lá. Primeiro, eu acredito que o Totonho tem muita razão quando ele fala que a torcida vai querer títulos, vai exigir muita coisa nesse início de ano, até pela repercussão, pelo tamanho das contratações e pela expectativa que a última temporada gerou. Mas eu também acredito que, como o Tite falou, é parte de um processo. Só um ganha. Tem outros times que estão mais à frente do Cruzeiro no seu processo, com um treinador mais longevos, com times talvez mais entrosados, enfim. Mas eu confio muito na inteligência do Tite. Quanto ao Gerson, e ele deve manter o bom trabalho que fez o Jardim e aprimorar algumas coisas dele. Ele deve manter a base, o esqueleto, e aí ele vai mexendo dentro daquilo que ele entender que seja necessário. Contra o Gerson, Rafa, eu tive um dos primeiros ídolos na minha vida de futebol, chama-se Juan Sebastián Verón. O Verón, para quem viu jogar, ali no final da década de 90, meio da década de 90, quando ele jogou no Boca Juniors ali, ele era um meio-campo que jogava em qualquer posição. Se você jogasse qualquer camisa do meio-campo para cima, A5, A8, A10, A11, ele jogaria aonde você pedisse, porque ele é um jogador muito versátil. Ele sabia fazer bem a marcação, sabia fazer bem passes, lançamentos, chutava gol, pisava na área, era um jogador completo. E o Gerson é isso. O Gerson, ele é um cara que ele te dá uma alteração no plano tático sem precisar queimar uma substituição. Você pode mudar o seu jeito de jogar de ofensivo para defensivo apenas pedindo para ele mudar de função. E isso é muito útil no futebol de hoje. E dentro do Cruzeiro, realmente, eu vejo que intocável no meio-campo do Cruzeiro, para mim, é Lucas Romero, ele não pode sair, e Matheus Pereira. Esses dois, eles têm a vaga. As outras 2 vagas, ou 3, ou uma, né? Porque vai da forma que o Tite queira se apresentar, ela tá em aberto. Você tem o Christian, que é um jogador tático muito bom. Você tem o Lucas Silva, que toda vez a gente fala que ele vai ser reserva, mas com todo técnico ele joga. Todo técnico acaba nos treinos falando, não tem como, tá? A camisa é dele. Você tem o Wallace, que o Tite prometeu voltar a recuperar o jogador. E se ele jogar o que ele sabe, o que ele sabia, não tem como deixar fora. Então, cara, o Cruzeiro vai ter um leque de opções gigante e eu confio muito, sabe, Rafa? O Tite, pra mim, ele continua sendo o melhor técnico brasileiro em atividade. E ele parou um tempo, fez bem, espero que ele tenha recuperado a sua saúde mental, que isso é muito importante. Muita gente brincou, disse que era frescura, caramba, mas só quem passou por isso, com uma doença na família, ou consigo mesmo, ou teve notícias de alguém que gostava, que passou por isso, sabe o quanto é difícil. E ele se preparou. Dá pra ver que quando ele começou a ter os contatos Cruzeiro, ele estudou, ele conhece o elenco, ele fala com propriedade do Otávio, dos meninos da base. Ele não é um paraquedista. E na minha opinião, e eu sempre falei isso aqui no programa,
O Tite não tem culpa nenhuma do jogo contra a Croácia. Ele poderia sim ter feito o Brasil campeão do mundo. Uma semifinal Brasil e Argentina, eu não sei o que daria. Na primeira Copa ele levou um azar, 2, né? Ele perdeu o Daniel Alves, que era uma figura muito importante na lateral direita antes da Copa, e no jogo contra a Bélgica ele perdeu o Casimiro, que era um dos melhores jogadores que tinha. E no jogo contra a Croácia, o Tite não teve culpa alguma, o jogo estava indo para os pênaltis, faltava 1 minuto. Ele não tem culpa que o volante chucro avançou e tomou a bola nas costas. Sabe, infelizmente aconteceu. Eu confio, eu tô muito feliz com a contratação do Tite. É um cara que a gente confia, gosta. Eu particularmente acho que ele é um grande treinador. Você pode não gostar do estilo, que é um pouco defensivista, um pouco mais um time mais consistente. Não é um jogo bonito, mas é um jogo muito eficiente e eu confio no trabalho a médio prazo do Tite. Vamos dar tempo para ele trabalhar. Tá titizado. Mas a pergunta boa é o seguinte, né? Perguntar pro Serginho, Leonardo. Eu gosto dele, Serginho. Exemplo, você preferia que ele continuasse no Cruzeiro, por exemplo? Sim, com Acho que a torcida, a maioria dos torcedores queriam, né? Preferia, né? Apesar dele ter entregado a rapadura ali no Brasileirão, na reta final, e todo mundo sabe como foi a Copa do Brasil também, mas o trabalho dele a longo prazo, assim, né? Você pegar uma análise geral do negócio, foi muito bom, né? Poderia ter continuado. Agora, o que eles falam do Gerson também, Gordex, é o seguinte, ele fica só 6 meses no clube, né? O papo o período a dele essa. Isso aí é mentira. Ô, velho, mas ele vindo pro Cruzeiro, já que tá querendo picar a mula da Rússia, até a matéria lá que eu falei que eu tava vendo hoje cedo, claro que com a ajuda do Google Tradutor, os próprios russos lá, o jornalista que escreveu a matéria, e no caso aqui, como é que é o nome desse glorioso Boris aqui? Yeltsin. Não é Boris Yeltsin, não. É Bogdan Sentsov, que é o repórter lá do Sport, que é o site russo de notícias Sport. Bogdan o quê? Bogdan Qualquer coisa que você Sentsov. falar, pode falar qualquer Traduzido, coisa. Bogdan Sentsov. Porque Era isso. É o Zangief, o Zangief. esses sobrenomes russos. É o Boga do Portuga, Boga do Portuga com a almofada. Ele fala na matéria dele que o Gerson não se adaptou ao Zenit nos últimos 6 meses e que o desejo dele de picar a mula de lá é voltar ao futebol brasileiro para recuperar a forma e conquistar uma vaga na seleção brasileira. É o que dizem na matéria aqui. E aí, velho, como o Jonathan Jesus não vai ser envolvido mais, porque o Tite falou disso também ontem na coletiva, viu, Lélio? Antes eu pensava que ele poderia sair, mas não, pedi para ele ficar porque ele tem um potencial enorme. Foi o que o Tite falou. Acho que é questão de tempo aí pro Gerson aparecer no Cruzeiro. O acordo seria de 26 milhões de euros mais 4 milhões de bônus para que o Zenit libere o Coringa para vir pro Cabuloso, viu, Lélio Gustavo? Uma grande contratação, sem dúvida alguma. O Gerson é isso tudo aí que a gente já sabe, da versatilidade dele. O Tite explicou isso ontem, taticamente, e eu só lembraria o Tite que com o Felipe Luiz, quando precisou, ele virou até ponta direita, né, no time do Flamengo, mas realmente ele pode aí chegar, vestir a camisa 8 do Cruzeiro. Quem foi o maior camisa 8 do Cruzeiro, Totonho? Camisa 8 do Cruzeiro? Sim. Eu sei que você não sabe. Eu já sei que vocês não sabem. É o Tostão. Mas de qualquer maneira. Mas Tostão pra mim era camisa 9. Mas ele jogava com a 8. Tostão, Eduardo Rabo de Vaca, que é o Eduardo Amorim. O Douglas. Mas aí depois o Boiadeiro aqui no Cruzeiro. Se bem que ele jogou com a 8 aqui também. Boiadeiro. E aí o Gerson deve vir para vestir a camisa 8, né? Mas é uma grande contratação. Eu tenho o Gerson na conta de um craque, sem dúvida alguma. E vamos ver como ele vai se encaixar no time do Cruzeiro. Esse papo aí de 6 meses é o seguinte. Lá na França ele ficou um tempo. Muita gente fala, ele não deu certo. Não, ele quis voltar para o Brasil. Ele esteve lá, inclusive, com o Sampaoli no Olympique de Marseille. Entendeu? Agora, lá na Rússia, foi um verdadeiro tiro no pé que o Gerson deu, porque ele já havia se consolidado como jogador de seleção brasileira, só pra gente lembrar, vinha sendo convocado pelo Dorival Júnior, acho que chegou a ser convocado também pelo Ancelotti, se eu não estiver enganado, e quando ele foi para a Rússia,
foi muito bem falado pra ele, ó, você tá sumindo do mapa. Mas é até uma incoerência, né? Porque quem joga lá no Zenit com ele? Luiz Henrique. É mesmo. Não é convocado? Botafogo, né? Quem mais? E que provavelmente será um dos laterais pela esquerda do... Quase que eu falei laterais, hein? Olha o laterais aí. Tira o lateral. Mas quem será um dos laterais pela esquerda do Brasil? Que tem muita chance. Roberto Carlos. É o Douglas Santos. É, boa. E joga lá no Zenit também. Bem lembrado, Léo. Então é porque o Gerson realmente não se adaptou. Jogando. Não tava jogando, não. Agora também, no dia da apresentação, fizeram um corredor só de Maria Sharapova pra ele. Ele chega com a cara de desanimado, doido. Aí foi Flórida, hein?